Eu iniciarei aqui nesta manhã uma nova série de mensagens e eu volto então ao livro de Salmos para nós trabalharmos agora o terceiro livro dentro do livro de Salmos, que contém 17 salmos, do Salmo 73 ao Salmo 89. Hoje, em particular, eu quero me deter no Salmo 73 e eu convido você a que abra a sua Bíblia comigo. Este é um salmo de Asaf. Asaf foi aquele músico, amigo de Davi, que foi responsável por compor 11 salmos dentro desse terceiro livro, 12 se considerarmos o livro de Salmos inteiro. Mas do Salmo 73 ao 89, todos pertencem a Asaf. E nesse Salmo 73, então, Asaf falará sobre um conflito que viveu. Ele passou por algo que ele não explica em detalhes aqui neste salmo, mas foi uma ocasião em que ele, por pouco, não se afastou do Senhor. Ele chegou a pensar que não valia a pena confiar em Deus, mas ainda há tempo, ele recobra a lucidez, se firma, e nós poderemos ver à luz desse salmo, então, que ninguém perde por confiar em Deus. O Salmo 73, então, como ele relata uma experiência vivida, Asaf começa falando sobre uma convicção que estava clara para ele. Veja o verso de número 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Ele estava muito convicto disso. Mas vejam vocês, ele consolida esta convicção exatamente depois de ter vivido o que viveu. Isto agora estava claro em sua mente. Deus é bom para Israel. Deus é bom para o seu povo. De uma forma ainda mais específica, ele confirma que Deus é bom para os que têm um coração puro. Agora ele tinha certeza disso. Mas ele confessa que teve momentos em que ele teve dúvidas a respeito disso. E eu vou avançar na leitura deste salmo, versículo por versículo, à medida que nós vamos considerando. Veja o verso de número 2, ele fala sobre esse seu momento de dúvida. Ele diz assim: quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Nesse seu momento de dúvida, de incerteza, ele usa essa expressão: eu quase tropecei. Eu quase me desviei do Senhor, meus pés quase se desviaram. Estive prestes a cair. Os pés escorregaram e foi por muito pouco que não cheguei a cair. Então Asaf está falando de um momento em que a sua fé balançou. Ele não está falando da queda física do seu corpo, mas ele fala de um momento em que a sua fé balançou. E o que causou este abalo todo a Asaf? Veja o verso 3. Diz ele: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Asaf chegou naquele ponto em que ele se cansou de ver os perversos prosperarem, enquanto os justos sofriam. O sentimento dele era de que alguma coisa estava muito fora do lugar. Ver que os perversos estavam seguindo bem as suas vidas, enquanto os justos muitas vezes passavam por dores. E ele começa então a questionar se havia mesmo uma ordem moral
no universo. Porque, vejam, essa lógica, ela não é difícil de nós percebermos. Se Deus está no controle, os planos dos perversos deveriam fracassar. E somente os planos dos justos deveriam prosperar. Ele começa a cogitar essas coisas. E a situação foi tão grave, tão séria, que como a gente vê no início desse verso, Asaf chega a dizer que teve inveja deles. Que sentiu inveja deles. Por quê? Pelo menos em sua visão, na maneira como ele percebia a vida destes ímpios, parecia ser uma vida boa, uma vida tranquila. Ele dirá então, a partir dos versos 4 e 5, atentem para eles aí, que eles pareciam nem enfrentar problemas algum, era uma vida sem sofrimentos, a vida deles parecia leve, e eles curtiam a vida até que um dia a morte chegasse. Segundo ele, parecia que nem doenças eles tinham, não passavam por dificuldades, não tinham problemas, no verso 5, como os demais, não passavam por problemas desse tipo. É claro que se nós formos observar bem, nós poderemos entender que esta visão que Asaf tinha a respeito da vida do ímpio não procedia. Não procedia. As coisas não são bem assim na vida dos ímpios. Muitas vezes, quem os conhece mais de perto, percebe que tem muitos sofrimentos que ficam ocultos ali. É uma vida de rede social. Aquela vida, ninguém posta foto arrebentado na rede social. Normalmente todo mundo só está curtindo, está feliz, está vivendo momentos bons. E quando você olha de perto a vida de um ímpio, você poderá perceber que tem muitas dores que ficam escondidas debaixo daquilo tudo. Não é raro nós nos depararmos com situações de uma aparente normalidade, mas quando você subitamente é surpreendido por uma notícia de que as coisas ali estavam de mal a pior. Então a vida do ímpio, qualquer um que reflita um pouco, não é uma boa vida. Mas o sentimento de Asaf era de que parecia ser, porque ele percebia que a sua própria vida era difícil. Mas estes ímpios, diz o versículo 6, que eles eram orgulhosos e que o orgulho era para eles como um colar de pedras preciosas. Ou seja, eram orgulhosos, não havia ninguém que os confrontasse, parecia que, como nada acontecia com eles, eles ficavam ainda mais orgulhosos e ímpios, e dispostos a praticar maldades. Sentiam-se à vontade para serem cruéis, violentos, gananciosos. Olha o versículo 7, ele diz ainda que eles querem sempre mais. Eles, na verdade, verso 7, seus olhos cobiçam sempre mais, o coração deles é cheio de más intenções, ou seja, estão constantemente tramando, e eles conseguem as coisas que eles querem. Parece que de alguma maneira as coisas estão fluindo para eles. Eles zombam de tudo, inclusive de Deus. Verso 8, usam linguagem arrogante, fazem ameaças, e eles seguem dessa forma porque aparentemente nada lhes acontece. No verso 9 ele diz que eles falam como se fossem donos dos céus, ou seja, estão tão cheios de si, pensam que são maiores que os outros, que podem governar tudo. Eles agem desta maneira e, curiosamente, o verso 10 diz que o povo dá ouvidos para eles. E veja se não é curioso quando a gente olha para algumas situações e a gente vê o povo
aplaudindo aqueles que são perversos, aprovando o estilo de vida deles, e muitas vezes se desviando atrás deles. Asaf estava percebendo isso. Parece que o ímpio é popular, parece que o perverso é popular, e eles perguntam-se: o que Deus sabe? Sabe o que estava entrando na mente do povo ali, por influência da atitude dos ímpios? Se Deus soubesse de alguma coisa, ele já teria tomado uma providência. E eles estavam começando a agir como se Deus não estivesse nem aí para o que acontece aqui na terra. Você consegue perceber que esta ideia não é tão rara hoje? Não é tão incomum? Como as pessoas hoje, de alguma maneira, acabam agindo como: Deus não se importa. Deus não se importa. E, de algum modo, esse pensamento começou a se instalar em Asaf. Ele começa a ser, de alguma maneira, afetado em seu coração e em sua mente por esse pensamento. Ele diz no verso 12: vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. E aí ele diz então, no verso de número 13: foi à toa que mantive o coração puro? Vejam que ele começa a questionar se estava valendo a pena ele seguir ao Senhor, ele obedecer ao Senhor, confiar em Deus. Foi à toa que mantive o coração puro? Ele via os ímpios prosperando e começa a se questionar: tem valido a pena todo o meu esforço para levar uma vida santa, íntegra? Não seria melhor, de repente, eu viver como todo mundo vive? Adotar o estilo de vida deles? Olha o verso 14: o dia todo só enfrento problemas, tenho passado por provações, tantas provações, e a cada dia uma provação nova, uma dificuldade nova se apresenta, e ele começa a pensar: parece que o ímpio tem mais sorte que eu, de alguma forma a vida deles está melhor, e a confiança de Asaf no Senhor começa a se abalar por ele pensar dessa maneira. Eu não sei se você já lutou com esse sentimento, mas é um negócio tão sério quando a gente olha para a nossa própria vida e às vezes a gente percebe assim: meu Deus, eu tenho enfrentado tantas provações, lutas enormes, enfermidades, crises na família, crises financeiras. E a gente, quando está tentando se recuperar de uma coisa, parece que acontece outra logo em seguida. E ao mesmo tempo, você começa a olhar à sua volta algumas pessoas que não estão nem aí para Deus na sua vida, não buscam o Senhor. Já sentiu essa coisa de falar assim: sei lá, parece que o errado sou eu? Já lutou com esse sentimento? Asaf sentiu isso. Mas apesar de profundamente angustiado, havia em Asaf ainda um temor a Deus que o impedia de agir como os perversos e falar como eles. Olha o versículo 15. Ele diz assim: se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele sabia que aquele sentimento, que essa sua inquietação, essa sua angústia, que isso era uma porta aberta para a apostasia.
Ele sabia que se ele desse vazão a esses seus pensamentos e sentimentos, ele acabaria por perder-se do vínculo com o povo de Deus. Ele não queria ser infiel ao povo de Deus, não queria agir de modo contrário à aliança que ele e o seu povo tinham com Deus, não queria se tornar ele mesmo uma pedra de tropeço para outros. Então isso, de alguma forma, esse temor do Senhor, o impedia de, apesar de achar que às vezes o ímpio está melhor que ele, jogar tudo para o alto e começar a falar e a viver como os ímpios fazem, como aqueles que não temem ao Senhor fazem. Não obstante, você vai perceber, ele confessa, ele reconhece isso no verso 16, ele vai dizer que é muito difícil entender essa situação. Ele não deu vazão a nada disso, mas quando ele tentou compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Como que é difícil entender isso? Sabe quando que a perspectiva de Asaf mudou? Quando foi que, de fato, a sua compreensão das coisas foi transformada? Quando ele buscou em Deus a resposta para o seu dilema. Veja o verso de número 17. Diz assim: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. É interessante que, enquanto ele estava tentando entender isso, com as suas próprias forças, tentando entender isso a partir de uma lógica exclusivamente humana, ele não conseguia entender. Era impossível. Porém, quando ele se aproxima de Deus, ele encontra a sua resposta. E é importante a gente entender isso, porque é somente neste lugar, em Deus, que nós aprendemos a ver a vida na terra da perspectiva correta. Enquanto nós tentamos analisar a coisa de uma perspectiva humana, a gente vai falar assim, é difícil de entender. E é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas ali, na presença do Senhor, ele pôde entender o destino dos ímpios. Ou seja, ele entendeu o que vem depois. Eu não sei se você já parou para pensar que o que vem depois é o que de fato importa. Não o agora. O agora pode parecer espetacular, mas e o que vem depois? Quanta gente vive enganada acerca disso? Porque avaliam as suas vidas à luz do quê? Do sucesso do presente. Olha, eu estou fazendo isso, comprando isso, curtindo isso, experimentando tal coisa. Estou vivendo todo prazer e toda alegria. Mas e o depois? O que espera depois? Asaf, naquele momento ali diante do Senhor, ele conseguiu enxergar para além da cortina das aparências. Para o que estava para além das aparências. Ele começa a perceber, então, a real condição do ímpio. E aí nos versos 18 a 20, nesse salmo, então, ele diz o seguinte: tu os puseste num caminho escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Deus, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã.
Ele olha e ele consegue perceber então esta real condição dos ímpios, e ele percebe, eles estão aparentando uma condição muito boa, mas na verdade estão caminhando em falso. Estão caminhando por um caminho escorregadio. Quando vier a destruição, diz ele no verso 19, será de repente, e isso na verdade os surpreenderá, os pegará desprevenidos, os deixará espantados. Verso 20, que quando o Senhor se levantar para julgar, rirá das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Tudo aquilo que é a pretensão, que é a realização, o Senhor olhará para aquilo, meneará a cabeça, como quem desdenha mesmo de um sonho bobo, de uma pretensão boba de alguém. E Asaf, então, quando ele reconhece a real condição do ímpio, ele percebe algo sobre o seu próprio coração. E aqui eu quero que você atente muito para isso. Porque diz o verso 21, então, que ele percebe que andou amargurado por um tempo. Percebi, então, que meu coração se amargurou. Que eu estava despedaçado por dentro. A sua amargura era contra Deus. A sua amargura era contra Deus. Não sei se você já teve esse sentimento, mas de achar que de alguma forma Deus está sendo injusto. E você fazendo uma ideia totalmente equivocada a respeito de Deus. Asaf reconhece ainda, no verso 22, que por conta dessa amargura, ele agiu mal contra Deus. Ele foi tolo, foi ignorante. Ele chega a dizer que a sua atitude deve ter parecido a de um animal irracional, uma besta. É muito duro reconhecermos isso. Reconhecer que algumas vezes a gente se amargura contra Deus. Deixa o coração ficar ressentido contra Deus. Mas Asaf pôde perceber isso e dizer, Deus, eu fiz e eu falei coisas na minha amargura que não condizem com a realidade do Senhor. É duro reconhecer isso, mas é o que nos conduz ao processo de arrependimento. É quando a gente percebe, Deus, eu por conta da minha amargura, eu me tornei queixoso, eu me tornei indiferente ao Senhor. A minha atitude para contigo não foi uma atitude boa, mas porque o coração estava amargurado. E ele então reconhece tudo isso, mas reconhece também a graça e a bondade de Deus que sempre estiveram presentes em sua vida. Nos versos 23 e 24 ele diz assim, e no entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Ele olha para isso tudo e ele sabe que apesar de ter agido mal dessa maneira, ele ainda pertencia ao Senhor. Ele ainda pertencia ao Senhor. O Senhor sempre esteve presente e o Senhor sempre esteve cuidando de sua vida. Ele é que havia, de alguma forma, perdido a capacidade de perceber isso, ao ponto dele sentir inveja do ímpio. Mas ele reconhece que Deus o guiava com o seu ensino, ou seja, o Senhor o estava instruindo ao longo de sua vida, mas não apenas isso, ele o estava conduzindo a um destino glorioso, muito diferente do destino do ímpio. Muito diferente do destino do ímpio.
Deus, depois de conduzi-lo ao longo do caminho da vida, ele reconhece, o receberia então no céu. E aí você consegue perceber que o negócio não é o agora, é o depois. É o depois que faz a diferença. Asaf então caminha para o final do seu salmo, expressando agora, nos versos 25 a 28, a sua plena confiança no Senhor. Ele diz assim nesses versos, então, a partir do 25. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto do Senhor. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Asaf então conclui desta maneira. Observe no verso 25 que ele diz que no céu a sua única esperança é o Senhor. E aqui na terra não há outra coisa que ele desejasse mais do que o Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, então, que os ímpios, eles fiquem com a sua aparente prosperidade. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho o Senhor. Ainda que o meu corpo sofra e meu ânimo fraqueje, Deus continua sendo a minha força e minha possessão para sempre. Ele nunca me deixará. Eu acho essa posição aqui do Asaf muito parecida com aquela fala de Abacuque, quando ele diz assim: ainda que não haja figos nas figueiras, não haja gado no pasto, não haja nada, todavia me alegrarei no Senhor. Ele reconhece que ainda que tudo, por acaso, na sua vida fosse difícil, embora a graça de Deus não falhe, não falte momento algum, mas ainda que a saúde lhe faltasse, ainda que as forças lhe faltassem de alguma forma, ele diz: eu confio no Senhor. Eu tenho o Senhor. Afastar-se de Deus é a maior tolice. Quem se afasta do Senhor perece, diz o verso 27. E no 28 ele vai falar sobre a sua experiência. Como é bom estar perto de Deus. Cada um faz sua escolha, mas ele estava dizendo: eu quero estar perto do Senhor. Ele afirma ter feito do Senhor o seu refúgio, e é por isso, então, depois dessa sua experiência, que ele pôde dizer o que ele disse no verso 1. Deus é bom para o seu povo. Deus é bom para os que têm um coração puro. Então, meus irmãos, nós devemos aprender a olhar para as coisas da perspectiva de Deus, do Senhor. Eu vou dizer para você que haverão sim coisas na vida que nós não conseguiremos entender, explicar da perspectiva humana. Por que que algumas dores nos acometem? Mas nós podemos chegar à mesma conclusão que Asaf. Ninguém perde por confiar no Senhor. Fechem seus olhos comigo, vamos orar.